Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Entrevistado no programa de hoje é o desembargador aposentado José Roberge. Conversa sobre a sua vida dedicada ao judiciário, boa parte do trabalho prestado aqui em Blumenau. Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Satisfação tê-lo então aqui no Nossa Gente. Não é por quê? Bom, o senhor nasceu em Florianópolis? Nasci em Florianópolis. Em que região da capital? Eu nasci no interior. Meu pai era fiscal do imposto aduaneiro, imposto de renda hoje. E ele comandava uma agência num lugar chamado Santo Antônio de Lisboa. E lá eu nasci. Quer dizer, nasci na cidade, mas morava lá em Santo Antônio de Lisboa. E depois ele teve que vir para a cidade, para Florianópolis. Me criei em Florianópolis mesmo, mas nasci mesmo, era em Santo Antônio de Lisboa. Bom, então o senhor subúrbiozinho de Florianópolis. Lindo. Praticamente passou a sua infância lá, então? Passei a minha infância em Florianópolis. Quando eu fui para Florianópolis, a cidade, eu devia estar com 5, 6 anos. Esse tempo, até 5, 6 anos, eu fiquei em Santo Antônio de Lisboa. Então o senhor começou a estudar já na capital? Comecei a estudar na capital. Fez todo o ensino? Fiz o ensino primário no Colégio Dias Velho. Depois fui para o Colégio Catarinense. Naquele tempo tinha exame de admissão, chamado de exame de admissão, né? Colégio Catarinense. Depois do Colégio Catarinense, eu fui para o Rio estudar agronomia, mas fiquei 6 meses só. Voltei, não me agradei, voltei. E fiz o vestibular. Teve um vestibular extra naquele ano para Direito. E eu consegui ser aprovado e engrenou a carreira de Direito. Ainda sobre os seus estudos, né? O senhor estudou num colégio até hoje conceituado, por exemplo, o Catarinense. Né? Naquele tempo era mais ainda. Naquele tempo era mais complicado ainda, porque o número de vagas era muito pequeno. E era só padre que dava, que era professor, padre jesuítas. Era um colégio difícil, muito difícil, mas fornecia muita base. Muito bom o colégio. De certa maneira contribui e muito bem no vestibular depois, né? Ah, sim. Quem cursava o Colégio Catarinense para fazer concurso vestibular para Direito levava vantagem porque lá tinha latim. E no vestibular naquele tempo tinha latim também. Então já saía levando vantagem. Nos outros colégios não tinha latim. E eles apertavam no exame vestibular, era apertado naquele tempo. Como é que era o vestibular da época? Era uma prova escrita e depois uma prova oral. Prova escrita português e tinha francês também naquele tempo tinha. E tinha latim. E na oral eles perguntavam de tudo. Né? Nós estamos falando de que época, doutor? Isso foi em 1900 que eu entrei para a faculdade, foi em 1951. 51, 52, 53, 54, 55 eu me formei. Lá se vão mais de 60 anos. Sim. Bom, e qual era a universidade? Bom, naquele tempo só tinha um curso de Direito em Santa Catarina, era esse, único. E depois ela foi federalizada. Hoje é a Universidade Federal, naquele tempo não era particular, era paga. Depois ela foi federalizada, tornou-se federal, foi federalizada, e hoje a Universidade Federal que nós temos nasceu ali, naquela Faculdade de Direito. Agora me chamou a atenção, na prova do vestibular, a prova escrita, naturalmente, e que certamente não tinha nada depois de conferir no gabarito, era mesmo descritiva. Era descritiva. Era descritiva. E a prova oral, né? Um detalhe diferencial de hoje. Dificílimo. Como é que funcionava essa prova? Tinha os professores contratados lá pela faculdade e examinavam cada um sozinho, per si. A parte mais difícil era, sem dúvida, latim, porque português, francês não me lembro mais história, sei lá mais o que tinha naquele tempo, faz tanto tempo, 60 anos, acabou de ser. Mas o latim era difícil. Padre Ernesto, professor de latim, falava latim fluentemente. Então, quem saía do Colégio Catarinense levava vantagem no vestibular por causa exatamente do latim e do português. O português era terrível, era difícil. Não era um erro, já liquidava a pessoa. Que coisa, né? Era difícil. Mas deu tudo certo. Certamente, né? E o curso de Direito, como é que foi? O curso de Direito foram 5 anos.
mais fácil. Mais tranquilo? Mais tranquilo. É porque daí já entra na parte prática, né? Eu me casei, eu estava no 4º ano da faculdade de Direito. Aí tive que trabalhar para poder pagar o estudo. Meu pai podia pagar o estudo, mas eu disse, não, deixa que eu pago. E casei no 4º ano. A minha mulher já é falecida, eu me casei agora, 10 anos depois que ela faleceu. Doutor Roberge, agora, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi de promotor de justiça. Não, perdão, antes de ser promotor, eu, para sustentar, eu fui viajante. Vendia açúcar Diana, esse açúcar Diana que hoje ainda existe por aí, lá de Curitiba, era uma firma lá de Curitiba. Eu fui empregado não deles, mas vendia açúcar para eles. Como é que chamava isso? Caixeiro viajante? Não, era viajante. Não é caixeiro viajante porque a gente não vendia o produto na hora, só tomava o pedido. Tomava o pedido. Bom, e o senhor falou que precisou trabalhar em meio aos estudos, né? A mulher, né? E foi esse então o emprego? Foi, depois, mas eu era estudante. E assim que eu me formei, eu fiz o concurso, passei. Fui para Itupuranga. Fiz o concurso, fui para Itupuranga advogar. Mas fiquei pouco tempo, fiz o concurso para promotor, passei no concurso de promotor. E fiquei promotor 2 anos, depois fiz um concurso para juiz de direito, passei no concurso de juiz e aí comecei a correr o estado. Isso foi em 1961. Para juiz foi em 61. Então o senhor praticamente pouco tempo se dedicou ao direito propriamente dito na condição de advogado? Advogado foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque eu fui logo nomeado promotor, porque naquele tempo a advocacia, Itupuranga só tinha eu de advogado. Ganhava mais dinheiro como advogado do que eu fui ganhar como promotor. E como é que era naquela época sair da capital, criado na capital do estado, para uma cidade pequena, bem no interior? Que naquele tempo era pequena, hoje é uma cidade, mas Itupuranga era muito bom, cidade boa. E eu tinha uns parentes lá, sabe? Minha mulher tinha uns parentes lá. E eu me dei muito bem, até gostava de lá, gostava muito de lá de Itupuranga. Depois de Itupuranga eu fui para Chapecó. Aí já é um pouquinho maior, né? Chapecó, voltei para Rio do Sul. Aí começaram as viagens. Só para nós separar bem, então nessa época o senhor já estava na condição de juiz ou depois? Já era juiz. O promotor fica só em Itupuranga. O senhor lembra quanto tempo? Eu ingressei em 1958, saí em 61, 3 anos como promotor. E como é que era a reação da comunidade? O senhor disse que era o único na cidade. A gente tem que fazer tudo, né? Mas tinha Rio do Sul. O senhor foi pioneiro lá, não? Como advogado, sim. Estava importante, né? Fui o primeiro advogado, e até que eu saí de lá não tinha outro ainda. Depois começaram a vir outras. O senhor lembra de alguma causa lá por ter sido o primeiro pioneiro? Não, não lembro mais. Não me lembro mais. Certamente uma cidade tranquila, né? Era uma cidade tranquila. Crime lá eu só me lembro de um, que aconteceu durante o tempo que eu estive lá. Um só. Não conheço mais, não lembro de mais nenhum. A propósito, o senhor se especializou na área criminalista, Depois. Porque quando eu vim para Blumenau, porque Rio do Sul, Dionísio Cerqueira, Chapecó, Canoinhas, isso tudo era um juiz para direito penal, para direito civil, para tudo, menores. Agora aqui em Blumenau já tinha varas. Então cada vara tinha um juiz. Eu, quando vim para cá, vim para a vara criminal. Aí já ficou mais fácil o negócio, porque não precisava estudar aquela monteira de coisa, era só direito. Agora tem um detalhe, né? Santa Catarina, ela tem culturas diferentes, o estado de Santa Catarina. O senhor saiu da capital com uma cultura, foi para Ituporanga, no Alto Vale, outro comportamento daquela gente. No extremo oeste, completamente diferente, já com influência gaúcha forte. Além de exercer o direito, o senhor acabou adquirindo outras experiências, costumes? Lá em Dionísio Cerqueira foi fácil porque eu era gremista, né? Torcia pelo Grêmio. Não, eu me adaptei em qualquer lugar. Me adaptei e me adapto em qualquer lugar. Era novo naquele tempo, né? Recém-casado. O filho estava nascendo. Não tinha problema nenhum. Quando eu fui para Itupuranga, adorei Itupuranga. Me lembro bem, fui muito feliz lá em Itupuranga. Muito bom.
muito boa cidade. Nessa questão do futebol, imagino que o senhor tenha uma aproximação, por ter nascido na capital, ali na região de Avaí, o Figueirense? Figueirense, toda a vida. Figueirense? Quando era rapaz pequeno, eu jogava no juvenil do Figueirense. Joguei no aspirante do Figueirense. Naquele tempo chamava-se aspirante, hoje é o junior, sei lá como é. Se chamou desde a categoria de eu joguei no juvenil assim, e depois joguei no aspirante, que era o reserva do... Mas eu só tinha 15 anos. Então o senhor nasceu, conheceu o Figueirense, gostou do Figueirense? Eu nasci na região, né? Porque morar na região. Mudou para o oeste, uma influência gaúcha, virou gremista. Deixou de lado o Figueirense ou adotou os dois? Não, deixa sempre, os três. Fluminense também. O senhor tem... Fluminense também. É tríplice? O do Fluminense também. E quando joga o Figueirense, eu sou Figueirense. Aí não tem mais outro time. Do coração mesmo é o Figueirense. Figueirense. E se jogar Grêmio e outro time qualquer, eu sou gremista, né? Se jogar o Fluminense e qualquer outro time do Brasil, menos o Grêmio e o Figueirense, aí eu sou Fluminense. Mas voltamos às origens e à sua função. O senhor falou da questão do exercício da função em Ituporanga. Lá no Oeste era muito diferente de trabalhar? Não, quer dizer, diferente era Chapecó não, porque Chapecó já era uma cidade. Já era uma cidade com todo conforto, com tudo que se precisava ter, tinha Chapecó. Agora, Dionísio Cerqueira naquele tempo era muito pequeno e pouco recurso, não tinha luz elétrica, tinha um motor lá que a prefeitura ligava e fornecia luz até às 9 horas da noite, às 9 horas apagava. Dionísio Cerqueira foi mais difícil, mas eu fui praticamente o primeiro juiz de lá, mas fiquei pouco tempo, fiquei meses só. Eu fui para Sombrio de lá, fui para Sombrio, no extremo sul. Atravessei o estado todo de Sombrio, era uma cidade muito boa. Sombrio tinha influência forte do Rio Grande do Sul. Porque fica ali na divisa, né? Sombrio é uma cidade muito boa. Eu sou cidadão sombriense, de vez em quando vou lá. Agora não tenho ido, porque ninguém passa nessas estradas aí, né? Está muito ruim a estrada. O senhor está falando da 101? Da 101. Ainda mais agora em reforma. Por causa da reforma, por causa da reforma aí é tranquilo. Mas com a reforma não dá. Mas na época que o senhor foi lá para Dionísio Cerqueira, certamente as estradas lá ainda... Barra, né? E a população usava o meio de transporte, cavalo ainda, essas coisas, não? No interior? Tinha cavalo, sim, mas era mais jipe, caminhonete, essas coisas assim. Muito pouco carro tinha lá naquele tempo, muito pouco. O senhor recebeu, né, o título de cidadão lá de Sombrio, né? Sim. Recebeu títulos aqui em Blumenau também? Aqui eu fui 2 vezes homenageado pela Câmara, uma no tempo do 1900, que eu era juiz, aqui, 1996, e a outra já era desembargador, no ano 2000. E o senhor lembra de outras homenagens recebidas em outras cidades? O Exército, já fui homenageado pelo Exército. Sombrio, em outras cidades não. Mas com tanto tempo de serviço, né, mais do que justo essas homenagens. Mas o meu tempo maior na magistratura foi aqui em Blumenau. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos falar dessa experiência aqui em Blumenau, trabalhando no Judiciário. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta aqui pela TVL, na sequência do programa Nossa Gente, conversando hoje com o desembargador aposentado José Roberge, para falar agora sobre o seu tempo de serviço na magistratura na cidade de Blumenau. O senhor chegou em Blumenau quando, doutor? Cheguei aqui em 1971. Naquele ano, Blumenau tinha 2 varas só. Naquele ano foi criada uma terceira vara e eu vim para essa terceira vara. E a que estava vaga era a vara criminal. Então eu fui juiz da vara criminal de 1971 até uns 2 ou 3 anos, daí passei para a segunda civil. Aí fiquei na segunda civil até 1990, quando fui para o Tribunal de Justiça. Lá voltei para a criminal, para a Câmara Criminal. Foi a segunda Câmara Criminal. Lá eu fui presidente da Câmara e o Tribunal tem 2 câmaras criminais, a primeira e a segunda. E tem 2 dias por mês, um dia por mês, porque elas se reúnem, chama-se Câmaras Criminais Reunidas. E eu era o presidente dessas Câmaras Criminais Reunidas também, fui presidente dela. O senhor dirigiu o foro aqui em Blumenau também? Sim, aqui fui diretor do foro 10 anos. 10 anos? 10 anos. Bom tempo, né? 10 anos e reclamei bastante. E não foi por causa da minha reclamação, foi por causa da reclamação de todos. Que de 2 em 2 anos mudar. Porque não há quem aguente ser 10 anos diretor do foro, se incomodando 10 anos. Não ganha nada, não ganha nada. Então, depois eles conseguiram mudar isso. Hoje, o juiz fica 2 anos como diretor do fórum e depois vem o seguinte. Aliás, eu queria que o senhor explicasse sobre essa diferença de funções, por exemplo, de juiz para promotor. Ambas as profissões, ambas as funções, elas são conquistadas por concurso público? Concurso público, todas as duas. Existe algum outro critério de não tem. Idade? Para ingressar na magistratura ou no Ministério Público é necessário fazer concurso. Independente da idade? Independente da idade. Não, tinha um limite de idade de 35 anos. Agora parece que sendo funcionário não tem mais, agora é 40. Agora não sei mais. Estou por fora desse negócio agora. Mas existe um tempo de tem um limite. Serviço prestado? Bom, sendo funcionário público não tem limite. Isso é da Constituição. Mas fora disso tem limite. No meu tempo era 35 anos, agora não sei quanto é. E como é que é essa hierarquia? É isso ou não? Não, faz o concurso, ingressa na carreira, vai sendo promovido. Tem vaga, depende de vaga, né? Blumenau, hoje está diferente, porque hoje são 3, primeira, segunda, terceira entrância e depois a entrância especial, inicial, intermediária e final. Depois tem a especial, que é a capital. No meu tempo eram 4, primeira, segunda, terceira e quarta. E como é que é o acesso, por exemplo, ao cargo, à função de desembargador? Tem duas hipóteses, tem por merecimento e por antiguidade. Por merecimento, o tribunal tira dos desembargadores de final de carreira, da final, eles tiram 3, a votação, os 3 mais votados voltam à votação e um deles é nomeado. E por antiguidade é o mais antigo, aí não tem nada. E aí na escolha, por exemplo, da presidência do tribunal, isso aí é eleição, os membros elegem? Eleição dos membros, eleição dos próprios membros. Interessante, né? Tudo tem a ver com capacidade profissional, merecimento, né? É importante isso. Agora, como desembargador, quanto tempo foi de serviço prestado? Foi 10 anos e meio. Mais de uma década, né? Mais de uma década. Curiosamente, o senhor sempre ficou residindo aqui em Blumenau, independente do trabalho na capital. Quando eu fui para o tribunal, eu comprei um apartamento, tinha um apartamento lá em Florianópolis, um apartamento pequeno, e eu morava mais lá do que aqui, mantive a casa, mas ficava lá. A família ficava aqui, não? Não, a mulher ia junto comigo para lá. Legal. E o que mudou nesse tempo todo aí, desde que o senhor ingressou no direito, passando por essas etapas na vida? Evoluiu tudo. O direito evoluiu, a mentalidade evoluiu, a classificação evoluiu. Hoje é tudo diferente. No meu tempo tinha 3 juízes aqui em Blumenau, hoje nem sei quantos são, mas tem mais de 10. E tem uma turma boa aí, de juízes aqui em Blumenau, uma turma muito boa.
Doutor Roberge, a ferramenta de trabalho, de pesquisa era o livro, né? Na sua época. Olha, no princípio, quando eu comecei a carreira, era difícil, porque era o livro, era a consulta, era nos livros. Hoje não, hoje vai no computador, pega o Supremo Tribunal, ele decide assim, então é assim, pronto. O advento da informática, então, deu contribuiu muito. Um progresso enorme para isso. Né? E o pessoal mais antigo, assim, do direito, já estão manuseando bem essa arma, o computador? Os que estão nativos, sim. Os que estão nativos, sim. Sem problema. Sem problema. Porque uma coisa hoje didática, né, também? Todos os fóruns têm, né? Todo gabinete tem um computador. Mas no começo foi um pouco difícil, não? Acredito que não. Eu não cheguei a pegar, mas acredito que não. Acredito que foi... Quer dizer, eu quando estava no final do tribunal tinha, mas a minha secretária era especialista, então ela fazia tudo, ela procurava tudo. É porque hoje dá para buscar qualquer tese, qualquer coisa, no outro lado do oceano, vai né? Vai lá buscar. Bate o computador, puxa ali, pronto, acabou. Você falou muito, isso a gente aprende lá nos bancos colegiais, sobre o direito, sua origem, direito romano, essa coisa. Hoje o direito, que tendência ele tem? Se é que tem tendências, em termos de evolução? Não, a evolução é de acordo com a educação do povo. Cada povo tem como você dizia sempre, cada povo tem um governo que merece. Isso é verdade no direito também. Mas a fonte do nosso direito é o direito alemão, o direito italiano, a fonte é principalmente o alemão, que deu origem a tudo. E foi evoluindo e criando suas próprias regras de acordo com as suas próprias necessidades. Qual a sua avaliação do sistema, do poder judiciário no país, aqui no Brasil? Eu acho bom. Nós temos bons tribunais, né? A gente não tem muito contato com o Nordeste, o Norte, mas São Paulo tem um excelente tribunal. O Tribunal de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são muito bons também. O de Paraná nós temos pouco contato, mas o pouco contato que nós temos com eles é tudo gente boa. Doutor Roberto, nesses 40 anos de atividades, o senhor, no futebol, o senhor falou muito bem do futebol, certamente cada um de nós temos um ídolo, né, em cada época. O direito, o senhor se espelhou em alguém, tem alguém como referência? O direito penal na minha época, hoje em dia já está meio fora porque os códigos mudaram, mas direito penal era o Nelson Hungria, que era o papa do direito penal, né? Direito civil tem vários, mas o papa do direito, Carvalho Santos, em direito civil, era um homem citadíssimo, todo mundo se referia, estudava por ele, citava ele. Mas hoje mudou muito, então não dá mais de adotar as regras estabelecidas por eles. Se bem que a fonte do direito continua sendo a mesma. As regras é que mudaram, né? O direito mudou muito, então mudou muito. O senhor mesmo aposentado tem recebido visitas, convites de ajuda para os universitários, aqueles outros colegas, né? Não, eu me afastei completamente. Eu nem vou no tribunal. Nunca mais fui no tribunal. Mas tenho amigos lá ainda, mas nunca mais fui lá. Mas me afastei completamente da vida. Por uma opção? Porque eu cansei, né? Deu tempo. Cansei, passou aquela época? Passou. Curti a vida então, agora. Meus filhos aí, eles aqui. Por falar em filhos, o senhor tem filhos que seguem os caminhos do pai, né? Tem um que é juiz em Joinville e o outro que é procurador de justiça, né? Que chegou no fim de carreira. Dizem que o fruto não cai muito longe do pé, né? Eles lutam também. Esse procurador é muito bom. Legal, né? O senhor também foi professor? Fui professor na FURB. Professor de Direito de Família, Direito de Sucessões e Família. Durante muito tempo, até bastante tempo. Que época? Fui professor quando era juiz em Timbó. E depois, quando vim para Blumenau, logo que vim para cá, já voltei para a FURB, em 71, 72, por aí. Valeu a experiência de sala de aula? Valeu muito. E eu cheguei a ter no tribunal colegas que foram meus alunos aqui na faculdade. E qual é a reação, o sentimento desse encontro de outra forma? Normal. É um sucesso da gente, é um sucesso do professor. É uma satisfação do dia. Ver um aluno que chegou a esse ponto, então ele fica feliz por ter o aluno conseguido essas vitórias todas. Né? É interessante aquela coisa de você lapidar, né? De ajudar o cidadão a crescer, de certa maneira. Bom, e em relação
esse trabalho? O senhor citou algumas cidades aqui, disse que iniciou um curso de agronomia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não concluiu? No quilômetro 40. Não, mal comecei. Não gostou? Não. Não gostou do Rio ou do curso? Não, do Rio, eu adoro o Rio. Gosto muito do Rio. Mas o curso não deu, não tinha condições de ficar lá. Não dava. Tem vários fatores que não... Eu vim a Florianópolis uma vez e depois não voltei mais. Até a roupa deixei lá. Porque nós era interno, né? Naquele tempo era internato lá na Universidade Rural, quilômetro 47, na Rio São Paulo. E eu não tinha condições de ficar lá, não. E depois conheci um engenheiro agrônomo francês lá, e conversava muito com ele, e ele dizia, essa profissão vai ser futuro, mas agora vai ter que arranjar outro emprego. Por falar em francês, o senhor é de origem francesa? Meus antepassados eram franceses. Ainda tenho um parente lá essa semana, ainda recebi correspondência dele lá na Normandia. Tem visitado esses parentes, não? Olha, eu já fui 3 vezes lá na França e não fui nenhuma vez na casa deles, mas eles vieram aqui. Eles estiveram aqui em casa. Qual é a geração de parentesco? O grau de parentesco? Tem parente que é uma geração acima da minha, mais velha do que a minha, e tem da minha e tem mais moça do que a minha. Seu pai e seu avô que nasceu na França? Meu bisavô. Bisavô. Então já da terceira geração. Meu avô já era brasileiro. Ele era meio francês, mas era brasileiro. Ele nasceu aqui. O senhor conhece bem a Europa? Não, conheço mal. Estive lá, mas conheço mal. Conheço a França, Paris. Conheço aquela cidade do interior da França, conheço quase todas também. No sul da França, conheço tudo. E conheço uma parte da Alemanha. Berlim, conheço bem Berlim. Estive na Riviera Francesa, lá que tem Nice e Monaco, como ele diz. E a Alemanha, Munique, conheço bem Munique. Depois estive na República Tcheca. É isso aí, foi isso aí. Antiga Tchecoslováquia? Estive numa cidade que não posso me esquecer, Viena. Viena. Pensei que o senhor fosse falar, estava falando da Tchecoslováquia, eu pensei que o senhor, agora é Eslováquia e a República Tcheca. Ia falar de Praga, né, que é a capital. Praga, a capital. Mas Viena é... Ali pertencia o que? A antiga União Soviética? A República Tcheca, né? Não pertencia, eles tinham a República, era a Tchecoslováquia, o nome. Mas era dominado pela União Soviética, era um país comunista. Depois eles ficaram independentes. A título de curiosidade, certamente despertando a curiosidade também do nosso telespectador, o senhor foi a passeio ou a trabalho? Passei. Já estava aposentado já. Mas sabe que tem aquela coisa que a gente, às vezes, quando tem a oportunidade de viajar, independente de fora do Brasil, numa cidade dentro do próprio estado, dependendo da profissão que o cidadão exerce, tem aquela curiosidade de saber, conhecer um pouquinho mais da função. Não foi o seu caso, né? O senhor disse que foi a passeio? Não, eu esteve em Portugal e nós fomos visitar. Foi eu e um outro desembargador aposentado aí. Nós fomos visitar um fórum lá em Portugal, uma daquelas cidades lá históricas lá. Mas sem contar, só assim. Eu lhe pergunto isso até para não só dos profissionais do direito, mas imagina aqueles tribunais da Europa, né? O seu formato, bem diferente certamente daqui. Olha, é tudo igual. É tudo a mesma coisa. O Brasil não perde para ninguém. Perde nada para ninguém. É tudo igual. A gente se engana às vezes na imaginação. Não, é tudo igual. Pois é. Agora, uma outra questão, eu acho que poderíamos entrar um pouquinho nessa realidade que muito se discute sobre mudanças na lei, no Código Penal, que todo instante acontece algumas mudanças. Agora se fala, por causa daquele episódio que aconteceu no menino do Rio de Janeiro, né, na redução da idade penal. O que o senhor pensa sobre isso, com tanta bagagem, tanta experiência? Pois é. São 2 temas que dominam o Brasil atualmente. A pena de morte, por causa da violência que está imperando no Brasil, e o problema da menoridade. Nós estamos vendo assim crime praticado por menores que nem velhos criminosos são capazes de praticar. Então, em princípio, dá a impressão que o necessário seria reduzir a idade limite. Mas eu acho muito temeroso. Por quê? Porque nós só conhecemos os atos praticados pelos menores, os atos ruins, como a morte desse menino que tem um menor envolvido, e outros crimes que eles têm envolvido.
Eu acho perigoso reduzir a idade, eu acho perigoso. Agora, o que precisa é haver alguma coisa tem que ser feita nesse país por causa disso. Alguma coisa precisa ser feita. A pena de morte eu sou radicalmente contra. Acho que nós estamos passando uma fase difícil, mas sou contra a pena de morte. A pena de morte me parece mais uma vingança. Às vezes a gente se renega com um determinado crime, como essa morte desse menino que foi arrastado, e diz, esse merecia a pena de morte. Às vezes a gente diz isso. Mas se a gente começar a pensar e calcular, isso é um erro, no caso de um erro. É um erro judiciário, pode acontecer. Aonde é aplicada a pena de morte? O senhor acha que tem gente morrendo inocentemente? Não, mas os crimes continuam. Se resolvesse o problema, não existia mais crime, não. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que pena de morte, em princípio, eu sou contra. Às vezes a gente reconhece que só matando mesmo o cara desse. Mas sou contra a pena de morte. E a idade, o limite de idade, eu acho que precisa haver uma renovação naqueles 3 anos. Precisa esticar um pouco aqueles 3 anos, porque ele comete um crime, fica 3 anos lá e sai, né? Você sabe disso, naturalmente. Então eu acho que talvez fosse necessário uma alteração, ou no fim de 3 anos submeter a um exame rigoroso, um exame que vem acompanhando ele desde o dia que ele entrou, para ver se ele tem condições de voltar à sociedade. E se não tem, fica lá mais 3 anos. Se precisar ficar mais 3 anos, fica mais 3 anos. Isso eu acho que é a solução. Não reduzir a idade punitiva, não. E por que, doutor, que existe tanta demora para resolver essas questões? O senhor já disse que o judiciário no Brasil ele é preparado, mas existe a morosidade. O nosso sistema é diferente do sistema. Lá nos Estados Unidos, agora eles vão julgar um caso que aconteceu recentemente, deu na televisão aí agora. Um caso que aconteceu bem recente, eles vão julgar, porque o sistema é diferente. Aqui é assim, tu passa ali na esquina, se tu olha para ti de cara feia, não, tu olha para ele, ele pensa que tu olhasse de cara feia para ele vai para a justiça. Lá não tem nada disso, lá só vai para a justiça quando há necessidade de ir para a justiça, não é assim o negócio. A formação é diferente, o povo é diferente, a educação é diferente. É uma questão cultural? É questão cultural. A gente vê milhares e milhares de processos iguais. Agora está melhorando, porque o Supremo Tribunal criou a chamada vinculada, né, a súmula vinculada. Aí liquida com isso tudo. Mas, do contrário, entra com uma ação contra o INSS, já tem 10 mil ações iguais e eles demoram o tempo e recorrem e vão até aqui, vão até o Supremo e não conseguem. Agora vai acabar com isso. Então, há necessidade de alguma reforma nesse sentido, nesse particular. Mas o brasileiro, qualquer coisinha vai para a justiça, vai para o judiciário, não tem conversa. A gente olha um juiz aí, chega lá, fica com pena, chega no gabinete, ele tem 10 mil processos. Ora, ser humano nenhum dá conta de julgar 10 mil processos. Não dá, uma audiência leva uma tarde inteira. Para estudar um processo, às vezes leva 3, 4 dias estudando um processo. Fazer o quê? E o sistema carcerário? O sistema carcerário é problema da cultura mesmo também. Nosso sistema carcerário atualmente anda ruim, muito ruim. Não me refiro aqui a Blumenau, não, porque aqui é cidade pequena, mas nessa cidade grande. Ainda há pouco estava escutando noticiário na televisão, o problema dos... você telefona dizendo que sequestrou um filho, um parente, tal, o golpe do sequestro. Passaram de dentro dos presídios, telefonado de dentro de presídios. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, eles têm telefone celular, não sei, diz que é proibido, não sei o quê. Apareceram lá, a polícia prendeu assim, acho que uns 30 telefones celular. Então, alguma coisa não está certa, não é verdade? Alguma coisa não está certa. Então, a fiscalização não está certa, alguma coisa, porque não pode. Hoje em dia, já que há esse problema do golpe do telefone, então não pode mais entrar telefone de jeito nenhum lá dentro. Tem que fiscalizar. Porque poder não pode entrar. Mas a fiscalização não está sendo austera o suficiente. Doutor Roberge, o que o senhor diria aos seus colegas de magistratura, colegas futuros, né, que vêm aí, que estão na faculdade, qual a mensagem como homem que se dedicou mais de 40 anos ao judiciário? Trabalhar e estudar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor José Roberge, desembargador aposentado, foi advogado, juiz, promotor, enfim, essa bagagem de mais de 4 décadas de serviços prestados ao judiciário catarinense. Ele foi o nosso entrevistado aqui no programa Nossa Gente.
que volta na próxima edição. A todos um grande abraço.